Vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Trabalhador Conesp no programa Piracicaba Agora. Oi, eu tô com o trabalhador aqui, ó. Boa noite, trabalhador. Como é que o senhor tá? Boa noite, trabalhador. Tudo bom, Paiva? Ótimo, Tudo bem? Sim, ótimo. Tudo bem, graças a Deus, né? Mais um 1º de maio. Mais um né? 1º de maio. Cumprimentar toda a sua equipe, né, Sim, pelo trabalho claro. que tem Boa noite, feito Paiva. de comunicação, de abrir um espaço extremamente importante para a gente debater tudo, né? Sim, Desde sim. o buraco da rua, Claro, né, claro. até a saúde pública, saneamento. Então, isso é extremamente importante, viu? Não é um chavão, não, mas se propor a comunicar com qualidade, né, já é algo que se destaca enquanto diferenciado. Paiva, já aproveitando a sua presença aqui, aproveitando o quadro do Conesp, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão desse dia tão especial, para a gente relembrar alguns fatos, né, as mudanças também que vêm ao longo, e falar um pouquinho desse aspecto que você falou para mim, a gente sabe disso, a gente sempre ouve falar, desde que eu tive uma professora que fez a diferença na minha vida, né, claro, a minha família também, mas essa professora, ela despertou algo em mim que até então eu não tinha com a escola. Ela falou, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Foi uma professora de geografia, não poderia ser outra, né? Uma professora de geografia. Ela falou assim para nós, um dia, isso me tocou muito, ela falou assim, tudo que você faz tem que ser feito com prazer. Eu sempre fui uma criança muito complicada. Minha 3ª, 4ª, 5ª série foram péssimas na minha relação de estudante. E infelizmente, a cada ano que se passava, eu ficava mais longe do estudo. E essa professora, ela soube me resgatar. Porque ela soube pegar em um aspecto que eu tinha, que era prazeroso, que ela entendeu, ela fez a leitura e falou, você tem prazer nisso que você faz. E com isso, ela desenvolveu em mim uma capacidade de me apaixonar por tudo aquilo que eu falo, que eu faço. É isso, essa relação que o trabalhador tem, que infelizmente um pouco se perde com o governo, um pouco se perde com alguns empresários que não entendem isso. É o prazer que eu tenho que ter naquilo que eu faço? Não tenha dúvida. É isso que é o trabalho. Nós temos a felicidade de termos um núcleo de qualidade de vida no sindicato, né? E trabalhamos muito com a psicologia. E a gente tem feito algumas intervenções dentro das empresas e o seguinte, o carro, você pega qualquer marca, você sabe a velocidade que ele consegue atingir, que está lá. Marcado. Né? O velocímetro marcado. O ser humano, você não sabe quanto ele pode produzir. Você tem que gerar motivação, estímulo, e aí você vai descobrir o potencial de cada um, não pela pressão, pelo assédio moral, mas pela valorização, pela motivação. É hoje descabido aquela jornada, né, exaustiva para buscar no tempo de trabalho o quanto você produz, mas o que você quer produzir? Qual é a qualidade? O que você se propõe a fazer? E eu tenho dito, eu estou com 60 anos. E eu sobrevivo muito porque eu faço o que eu gosto. Exato. Né? E as pessoas que fazem o que gostam, você já viu algum ator de teatro rico? Não é uma pessoa feliz? Não, mas Não é uma pessoa feliz sim, feliz sim. Músico aqui em Piracicaba, Muito. nós temos músicos Sim. extraordinários, ricos, não, mas felizes. Então faz o que gosta. Se você consegue fazer isso, e isso tem uma herança histórica, né? Claro. O trabalho é um direito humano. Lá desde 1944, quando encerra a Segunda Guerra Mundial, já os tratados internacionais trabalharam o trabalho não, né, como uma mercadoria, mas como um direito humano. E a única fonte de produção, de produtividade da humanidade é o trabalho. Porque o capital, ele não produz nada. Ele gera, pode gerar riqueza, né? Ele pode aplicar, mas o trabalho não, ele é indispensável. Eu discutia com um líder de governo na Câmara, que ele tem falado, sem o patrão não tem empregado. Eu falei, não, pera um pouquinho, o patrão é muito importante, mas sem o empregado não existe o patrão. Né? Claro, então, acho que essa simbiosidade, né? E é por isso que o 1º de maio, ele foca um pouco disso. A valorização do ser humano. Hoje está maravilhosa a ação conjunta das centrais sindicais no Vale do Anhangabaú. Né? Sim. Por quê? É tentar trabalhar um pouco disso. O direito humano ao trabalho, ele sobrepõe inclusive a indústria 4.0. Porque na Alemanha, a indústria 4.0, ela não deu certo, porque faltou o componente do direito humano. Então, se a gente conseguir conciliar tudo isso, e aqui em Piracicaba tem grandes empresas tentando fazer isso. Sim. Quando eu trabalho grande, eu não trabalho pela quantidade de empregados, mas pela política de gestão de pessoas. Correto, né? correto. E a gente tem tentado fazer um pouco disso dentro do Conselho das Entidades Sindicais.
Os nossos sindicatos estão preparados para debater um ambiente no qual os trabalhadores se sintam bem, motivados e produzam. Porque nós queremos produzir. Porque nós comemos os ovos da galinha. Claro. Eu falando de ovo agora há pouco aqui. Sim, você viu? Miojo, né? Miojo em fuga. Mas nós queremos que a galinha cada vez mais ela esteja mais, saudável, claro, para que claro. possa produzir Produzir mais. Então mais, nós claro. queremos empresas fortes que valorizem o trabalho e o trabalhador, principalmente o trabalhador. Por quê? O ano passado nós tivemos em torno de 14 acidentes de trabalho por dia em Piracicaba. Puxa vida. Foram 5.100 acidentes de trabalho. Nossa, então, sério. esse não é um ambiente que é bom, porque não valoriza o trabalho humano, né? Então, essas questões que envolvem hoje o 1º de maio, que é um 1º de maio extremamente preocupante para nós trabalhadores, e eu peço compreensão para que o nosso telespectador entenda que aqui eu sou um representante de trabalhadores, né? Eu fiz essa escolha há mais de 30 anos e eu tenho que defender o direito dos trabalhadores. E hoje a ameaça que a reforma da Previdência coloca sobre a casa de cada trabalhador é uma ameaça muito séria. Não há justificativa, não tem, né, dados que justifiquem a reforma da Previdência. Tanto é que não existem que estão escondidos. Houve uma decisão agora do governo que são sigilosos os dados que motivam a proposta da reforma da Previdência. Olha, como é que pode ser sigiloso, né? Nós, 2015, nós tínhamos 4,6% só de desemprego, quase o pleno emprego. Nós tínhamos uma reserva de 400 bilhões de dólares. O que aconteceu de 2015 para 2017 que motivasse uma reforma trabalhista? Não teve nenhum grande fato. E a reforma trabalhista não gerou novos empregos. Vem agora a proposta de reforma da Previdência para gerar 1 trilhão de reservas. Mas como é que vai gerar 1 trilhão? Não gera de automático. Então só gera se você tirar, e não dá para você tirar do trabalhador. O trabalhador não tem. Quando você tira do trabalhador, você já falou isso aqui no programa que eu acompanhei, você tira do trabalhador, você tira do consumo. Você tira do consumo, você tira da produção, então é um efeito cascata que Cascata, é de cadeia. inanição econômica, Claro, não claro. de desenvolvimento econômico. Então que esse 1º de maio ele seja um pouco para isso, para a gente refletir que as forças políticas, quando a gente fala política, não fala partidos políticos, mas todas as forças políticas redirecionem, né, o seu pensamento para a construção de um modelo de desenvolvimento social. Sem desenvolvimento social, sem aceleração do processo econômico, e a reforma da Previdência não acelera o processo de desenvolvimento econômico. Ela melhora para os rentistas, para quem vive da Bolsa de Valores. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui conversando com o Paiva, né? Estamos no quadro do Conesp, quadro esse que traz aqui, né, os representantes dos sindicatos para discutir e falar um pouquinho sobre as ações. Paiva, já aproveitando como isso, quando você fala, né, a questão da qualidade, eu acho que vem com a questão do prazer, né? Eu, durante muito tempo, eu tive essa oportunidade de trabalhar fora do país. E a relação ela é diferente fora do país. Você falou da Alemanha, eu trabalhei um tempo da Alemanha, as pessoas trabalham com prazer. Mas trabalhar com prazer é você desenvolver isso na pessoa, que você desenvolve isso através de uma relação honesta, de uma relação de saúde, né? Quer dizer, o trabalhador na Alemanha, por exemplo, onde nós trabalhamos durante um bom tempo, tanto eu como a Maria, a gente tinha um resguardo total de tudo que você imaginar. São coisas que eu até então não havia visto no país, no meu país onde eu trabalhei. Puxa, tem muito para evoluir. E são grandes economias. Quer dizer, você consegue alcançar esse caminho tendo aí um crescimento econômico, ao mesmo tempo tendo uma qualidade de vida para o trabalhador, né? E aí te vem com uma conversa como se todo o problema do país fosse o trabalhador, ou fosse, claro que é o problema, aquela pessoa que é corrupta, é um problema, aquela pessoa que sonega é um problema, mas a gente tem que resguardar as coisas boas que tem em todos nós, né? São muitas, que dá esse devido valor. O que a gente precisa é o entendimento de quem está à frente desse país para que reconheça o que tem de valor no brasileiro. Né? Quer dizer, não é só trabalhar, não é só apertar. E tanto é que a Maria está colocando agora uma matéria para nós. Olha só, Nova Zelândia, que é um país exemplar na qualidade de vida e na qualidade dos seus trabalhadores, coloca para nós, empresas da Nova Zelândia reduz jornada para 4 dias e aumenta a produtividade. Como é que essa matemática funciona na Nova Zelândia e aqui é diferente? Qual que é essa relação? Quer dizer, funciona lá. Você diminui a carga horária e você aumenta a produtividade do trabalhador.
O Neto, qual é a luta histórica do movimento sindical brasileiro? Redução da jornada de trabalho. E aí nós apanhamos como nunca. Eu estava agora há pouco, com um trabalhador da Hyundai, que adora trabalhar lá, e ele comentava com a esposa dele, nós estávamos tomando um café lá, e ele estava comentando assim, como é bom um feriado no meio da semana. Olha, eu realimentei, hoje eu fui correr na Exalc com a minha mulher, com o meu filho. Amanhã à disposição, amanhã 120%. Ele volta. Nossa, porque você tem um processo e trabalha todos os dias contínuos, né? E aí, você chega no final de semana já pensando o que acontecerá na segunda. Então, eu acho que quando a gente está trabalhando novos modelos de produção, de gestão de pessoas, de recursos humanos, algumas coisas novas precisa se pensar. Eu vi agora a proposta do Dória, né? E estou escutando muito o que vai acontecer com essa questão de fracionamento das férias. Eu não tenho conceito definido ainda, não tenha dúvida que a professora Bebel deve ter, os professores devem ter, mas há algumas coisas novas na gestão de pessoas precisam ser vistas para preservar o ser humano. E eu acredito muito na capacidade de produção do ser humano. Ele é inesgotável se preservar algumas questões de saúde do trabalhador, de motivação. Claro, você está falando da Alemanha, né? A seguridade social. Se você tiver um sistema de seguridade social que te dê a segurança para desenvolver respaldo, nossa. E qual é a tentativa agora com a reforma da Previdência? É demolir a seguridade social. Não, nós temos um estado de bem-estar social. Isso, né, nós tivemos ao longo foram 30 países que tinham abandonado o estado de bem-estar social, só o Chile continua desses 30. E a crise no Chile é muito grave, né? Inclusive com a morte de octogenários, o maior nível do mundo. Então, o estado de bem-estar social, porque senão não compensa ter o Estado. O Estado o quê? Para acumular? Para proteger, para cuidar. Né? Então, é um 1º de maio de reflexão. Para nós, vou dizer assim, tem coisas a comemorar? Não, temos, não tenha dúvida que temos. Os avanços conquistados, mas dos últimos 10 anos, o 1º de maio... mais preocupante, porque nós tivemos a reforma trabalhista, à beira da reforma da Previdência, e a medida tomada essa semana de cortar 30% das verbas das universidades públicas federais. Quer dizer, todo mundo diz que a educação é a saída, e aí corta 30% do orçamento de uma universidade que já é sucateada. Então, preocupa muito, o desenvolvimento futuro. Perfeito. Paiva, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Conesp, no programa Piracicaba. Agora, semana que vem, estaremos de volta aqui com mais Conesp no programa. Muito obrigado, viu? Obrigado. E parabéns pelo Dia do Trabalhador. A vocês todos também. Valeu, obrigado. Pois não. Só ler uns recadinhos aqui, Paiva. O pessoal está acompanhando também o programa. Olha, o Biratã está dando um alô aqui, né? Ele diz: quem defende os trabalhadores são as entidades sindicais de classe, ou seja, sindicatos. Se os trabalhadores dependerem dos empresários e do governo, perdem todos os seus direitos que conquistaram com luta. Paiva, esse é um sindicalista de verdade, esse trabalha, é o Biratã, que está mandando um alô. Também a Nori, lá de Santa Terezinha, está mandando um boa noite aqui. Paiva sempre assistindo o programa. A Letícia também dando um alô, tá lá na audiência também, né, Letícia? Parabéns a todos os trabalhadores, que Deus abençoe, todos juntos possamos vender as lutas para dias melhores, condições de trabalho dignas e, importante, possamos aposentar com dignidade. Muito bom. Aí, valeu. Obrigado, Paiva, mais uma vez, muito obrigado, viu?